Olá, você acompanha agora alguns destaques desta quinta-feira. Foi aprovada pelo Congresso Nacional a PEC Social, que dentre diversos benefícios aumenta o valor do Auxílio Brasil para R$ 600. A previsão é de que o novo valor comece a ser pago agora em agosto e se encerre em dezembro, totalizando 5 parcelas. Além do aumento, a PEC também trata da inclusão de cerca de 1.700.000 famílias na folha de pagamento do benefício. O texto aguarda a sanção presidencial. Para garantir a rapidez na aprovação da proposta, todos os destaques, que são as sugestões de alteração no texto, foram rejeitados. O ponto de maior discordância entre os deputados foi o item que autoriza o governo a decretar estado de emergência, sob a alegação de que o aumento no preço dos combustíveis causou enorme impacto para a economia do país. A medida era necessária para autorizar o pagamento dos benefícios em ano eleitoral. Apesar de contestarem essa manobra, os oposicionistas acabaram votando a favor do projeto. A votação acabou com 469 votos favoráveis e 17 contrários. No primeiro turno, a votação havia sido 393 contra 14. A matéria tramitou em um rito atípico, conduzido pelo presidente da Casa, o deputado Arthur Lira. A proposta foi unificada a outra que já estava em andamento e foram realizadas sessões extraordinárias de modo a diminuir os prazos, com direito inclusive a uma sessão de 1 minuto de duração. Nenhuma mudança foi feita no texto aprovado pelo Senado. Se isso acontecesse, a proposta teria que voltar para apreciação dos senadores. A PEC prevê um gasto adicional de 41 bilhões e 200 milhões de reais, não previsto no orçamento federal. Entre os benefícios está o aumento de 400 para R$ 600 do Auxílio Brasil. Além disso, os caminhoneiros vão receber um voucher de R$ 1.000 mensais e o Vale Gás terá seu valor reajustado. E por unanimidade, a Anvisa aprovou a aplicação da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. A vacina já estava liberada para crianças a partir de 6 anos. A decisão foi tomada após a análise de um pedido apresentado pelo Instituto Butantan em março para a liberação do imunizante contra a Covid para essa faixa etária. A Coronavac está autorizada para uso emergencial no Brasil desde o dia 17 de janeiro de 2021, mas foi somente em janeiro de 2022 que a agência regulatória autorizou a ampliação do uso da vacina para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade. 5 diretores da Anvisa, que votaram com a relatora Meiruzi Freitas, autorizando o uso em crianças de 3 a 5 anos de idade, aprovaram a aplicação também para o grupo de imunossuprimidos, crianças que têm baixa imunidade. A aprovação da Anvisa para essa faixa etária segue agora para a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid no Ministério da Saúde. A aprovação depende dessa análise técnica do governo federal para que a imunização desse público seja de fato iniciada. 10 milhões de doses vão ser necessárias para incluir essa população de 3 a 5 anos. O esquema vacinal para crianças a partir dos 3 anos de idade é o mesmo recomendado para os adultos. 2 doses aplicadas em um intervalo de 28 dias. A vacina vai ser a mesma já aplicada na população em geral. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz contabilizou 23 sintomas que podem aparecer nos pacientes pós-Covid. A fadiga é a maior queixa de sequela entre os que já foram contaminados pelo coronavírus. Um estudo divulgado pela Fiocruz de Minas Gerais constatou que a metade das pessoas diagnosticadas com Covid-19 apresenta sequelas que podem perdurar por mais de um ano. A pesquisa contabilizou 23 sintomas após o término da infecção aguda, a chamada Covid longa. A pesquisa, que acompanhou quase 650 pacientes infectados pelo vírus por 14 meses, identificou que pelo menos 324 pessoas, ou 50% do total, tiveram sintomas pós-infecção. Ao todo, a pesquisa contabilizou 23 sintomas após o término da infecção aguda. A fadiga é a principal queixa entre os pacientes, relatada por 115 pessoas. Depois aparece tosse persistente, dificuldade para respirar, perda do olfato ou paladar e
e dores de cabeça frequentes. Além disso, também chamam a atenção os transtornos mentais, como insônia, ansiedade e tontura. Entre os relatos ainda estão as sequelas mais graves, como a trombose, diagnosticada em 20 pacientes monitorados. A Covid longa pode causar sequelas complexas que demandam reabilitação. Mais de 2 anos do primeiro caso confirmado de Covid-19 aqui no Brasil, o país tem boa parte da sua população vacinada e o desafio agora é de recuperar os pacientes com sequelas do vírus. A China tem sofrido com fortes ondas de calor nos últimos dias. O governo do país já começou a implementar medidas para amenizar os impactos causados pelas altas temperaturas. O Centro Meteorológico Nacional da China prevê que durante os próximos dias as temperaturas em algumas regiões do país devem ultrapassar os 40 graus. Em mais de 90 cidades chinesas foram emitidos alertas vermelhos para temperaturas elevadas. Em Xangai, as temperaturas poderão alcançar até 50 graus. E o Centro Meteorológico Municipal aconselhou cidadãos a reduzirem as atividades ao ar livre. Uma das principais preocupações com as altas temperaturas é o impacto que elas terão na produção de alimentos na China. O calor pode prejudicar a produção de arroz e também de algodão, segundo as entidades governamentais. O consumo de energia também deve aumentar e, para evitar desabastecimento, o governo do país restringiu o uso da eletricidade em fábricas de alto consumo. O objetivo é garantir que haja oferta suficiente para as pessoas e as indústrias mais importantes. Um aumento prolongado na demanda de energia ameaça esgotar os estoques de carvão, que é o principal material usado para a geração de energia no país. E a gente encerra essa edição com uma boa notícia. Cientistas encontraram a maior concentração de baleias fins já documentadas. A descoberta indica um sucesso no trabalho de preservação da espécie. 6 semanas após iniciar uma expedição ao nordeste da Península Antártica, os cientistas foram surpreendidos com uma imagem espetacular. O oceano borbulhava com 150 baleias fin, mergulhando e saltando na superfície da água. Essa foi uma das maiores descobertas em relação aos mamíferos marinhos dos últimos anos para os ecologistas da Universidade de Hamburgo presentes na viagem. As espécies marinhas estão sofrendo com as extinções em ritmo desenfreado por ações de humanos. Caso o aquecimento global provocado pelas emissões de gases de efeito estufa permaneça até 2030, podemos ter uma extinção em massa de espécies marinhas. Mas a volta das baleias ao local da descoberta leva a crer que, se implementarmos uma gestão de conservação e políticas de conservação, existem chances dessas espécies serem preservadas. A cena vista nas águas em torno da Antártida foi muito diferente por boa parte do século passado, quando caçadores comerciais de baleias invadiram as áreas e mataram aproximadamente 725 mil baleias fin. Com o passar dos anos e as políticas para acabar com a caça ilegal, foi notado o aumento desses animais. Pesquisas mostraram que a recuperação das baleias é positiva não apenas para os animais, mas também para o ecossistema inteiro, já que elas se alimentam de krill, um pequeno crustáceo semelhante ao camarão, e soltam o ferro presente nesses crustáceos de volta para a água. O processo pode aumentar a presença de organismos microscópicos que usam dióxido de carbono para fazer fotossíntese e estão à base da cadeia alimentar marinha. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 5 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma boa tarde para você.